Salve, salve, nação, vambora aqui comentar, né, mais um vídeo aqui sobre o Flamengo. E dessa vez o Flamengo conseguiu empatar com o fortíssimo Madureira, incrível. Incrível também que o Vitor Pereira conseguiu tirar o Pedro, beleza, tirou o Pedro. E na próxima substituição coloca o centroavante, Mateusão. Não entendi o que o Vitor Pereira quis fazer ali. Tira o Pedro e na próxima coloca mais um centroavante. Ele já começou a fazer merda aí. Mas calma, segundo jogo ainda tem bastante tempo para acertar ainda tudo, né? Mas é isso aí. Brincadeiras à parte, é isso aí. Vambora pro vídeo. Crédito, aliás, no Brasil, Grupo Disney. Link na descrição, como crédito. E vambora pro vídeo. Agora saber a tua opinião. O que tu achou desse lance? Tirou o Pedro e depois na próxima colocou um centroavante? Entendi, né? Vambora aí. Tamo junto. Deixa o like. Péssimo jogo do Flamengo aí. Luciano, seja bem-vindo. Um beijo para você. Isso, Glaucia. Boa noite a você, ao André, boa noite a todos. Um resultado que nos surpreende, né? O Madureira mandante, mandou o seu jogo no Espírito Santo, e aí a gente sabe o poder do Flamengo em todos os lugares do Brasil, então estádio completamente tomado por flamenguistas, mas um time que, na minha opinião, a gente vai discutir um pouco sobre isso, com algumas mudanças táticas, né? Talvez as peças sejam muito parecidas, mas a forma do Flamengo jogar com o Vitor Pereira ela é diferente um pouco da forma como vinha com o Dorival. Algumas movimentações, né? Os laterais um pouco mais avançados, o Arrascaeta com mais liberdade, o Gabigol em muitos momentos saindo para armar o time. Então é o início de trabalho, Glaucia, mas parece um time um pouco confuso, né? No primeiro jogo venceu muito bem a Portuguesa, os gols apareceram. Hoje o Flamengo criou chances também para vencer o jogo, criou oportunidades, o Gabigol teve um chute na trave no segundo tempo, mas pela qualidade que o Flamengo tem, pelo entendimento que a gente tem de poder, principalmente ofensivo dessa equipe do Flamengo, eu achei hoje o time um pouco confuso, seja na sua formação inicial, seja depois também, que aí o Vitor começa a mexer no time, começa a colocar muitos atacantes, enche a área de jogadores, a gente sabe que isso muitas vezes, algumas vezes acaba não funcionando, coloca o Marinho na ala esquerda, e eu sou um cara que tenho muito receio disso, porque eu critiquei muito algumas mudanças que o Paulo Souza fez no Flamengo, e aí no final no começo parecia que a gente estava pegando no pé muito cedo, mas no final ficou comprovado que a gente tinha um pouco de razão, que as mudanças não surtiram o efeito que o Paulo queria. Então eu particularmente me assusta um pouco. Eu entendo que o Ayrton Lucas começa o jogo, é uma pré-temporada, o Flamengo não tinha um lateral esquerdo de reserva, o Felipe Luiz está machucado, mas me assusta um pouco pelas lembranças que eu tenho do Paulo Souza, o Marinho ali fazendo essa ala esquerda, mas acho que o Vitor vai falar um pouco na entrevista, é um início de temporada, ele está experimentando algumas coisas no Flamengo, mas você olha para um estádio tomado por flamenguistas, o poder ofensivo que o Flamengo tem, empatar um jogo contra o Madureira, o bravo Madureira, né, que se preocupou em se defender, que fez isso muito bem, que conseguiu anular as movimentações do Flamengo em momentos do jogo, mas chama atenção pelo poderio que o Flamengo tem, e a expectativa do torcedor do Flamengo era de mais uma boa vitória. Seja bem-vindo, André. Um beijo para você. Boa noite. Tudo bem, Glaucia. Boa noite a você, Fábio, aos nossos amigos e amigas. Bom, o Fábio tem total razão em tudo que ele disse. Eu vou acrescentar apenas que a gente tem a obrigação de falar do Madureira. Exatamente. Né? É o segundo empate do Madureira, 2 jogos, 2 empates em 0-0, enfrentando 2 times grandes. A estreia foi contra o Vasco e agora o segundo jogo com o Flamengo. E o Madureira conseguiu não levar nenhum gol. Da forma como o Madureira tratou a partida, a gente entende que esse era o plano mesmo. O 0-0 era um resultado maravilhoso para o time do Madureira, porque não houve absolutamente nenhum constrangimento na maneira de marcar, até com alguma rispidez, especialmente no primeiro tempo. 2 ou 3 entradas, uma delas no Gerson. Essa no Gerson foi bastante feia. As outras me pareceram uma mistura de jogador chegando atrasado e pegando um pouco mais forte. Mas essa no Gerson foi um pouco acima. Felizmente ele continuou no jogo depois de ser atendido e aparentemente não foi nada mais sério o que aconteceu com ele. Seria muito ruim se ele se machucasse por causa de uma entrada como essa logo no segundo jogo da temporada. Agora, diferentemente da Portuguesa, que permitiu que o Flamengo fizesse
vantagem numérica, superioridade no meio de campo, com o movimento dos meias em cima dos volantes. O Madureira hoje, chegando a marcar até com uma linha de 5 jogadores, não permitiu o jogo por dentro do Flamengo e não permitiu que os corredores, ocupados pelos laterais, fossem uma via para o Flamengo atacar. Então, o jogo ficou o Flamengo com a bola, muita posse, eu não vi o número final, porque a gente estava aqui no estúdio já quando o jogo terminou, mas absoluto domínio do Flamengo no trato com a bola. O Madureira tentando uma roubada para sair em contra-ataque. O Santos, goleiro do Flamengo, absolutamente observador do jogo, não teve que trabalhar. E a movimentação ofensiva do Flamengo, mesmo depois das substituições, Marinho, Mateusão, Cebolinha, o Vitor Pereira povoou o ataque, povoou basicamente a área do Madureira para uma pressão final. E essas ideias não surtiram efeito, elas não alteraram o jogo, nem mesmo em relação ao número de chances importantes que o Flamengo criou durante todo o jogo. Então, a bola na trave, se não me engano, 27 minutos, numa boa jogada do De Arrascaeta, o melhor jogador do Flamengo na noite de hoje. Diferentemente do Everton Ribeiro, um pouco tímido, um pouco discreto, talvez ainda tentando buscar o seu melhor ritmo, acabou substituído. Mas o Arrascaeta praticamente não tomou nenhuma decisão errada no jogo inteiro. Assim, realmente impressiona a qualidade técnica, a leitura de jogo. Não é uma novidade, mas ele emendou a temporada passada com a Copa do Mundo, com a temporada atual, e ele continua absolutamente fino nas suas decisões e nas suas ações. Essa bola na trave teve participação dele, o chute foi do Gabriel. E o Flamengo, basicamente, foi isso. No primeiro tempo, um cabeceio que o Dida, nome de grande goleiro do Madureira, conseguiu praticar uma boa defesa, nada mais. O Vitor repetiu a escalação, talvez isso surpreenda pelo fato do Flamengo ter jogado com essa formação no meio de semana, então um pouco tempo para descansar, recuperar, mas aí é o dilema que a comissão técnica do Flamengo enfrenta por causa de Supercopa, Mundial e Recopa. É muito pouco tempo para o time do Flamengo ganhar corpo e entender aquilo que o seu treinador pretende fazer. Mas ele continuou, a plataforma do time, digamos assim, foi repetida do jogo da Portuguesa, que foi a primeira vez que os titulares atuaram, para a noite de hoje contra o Madureira. E o Flamengo, desta vez, foi contido por um sistema defensivo absolutamente honesto e transparente na busca do 0-0. E foi o que aconteceu. Não dá para se atirar também contra um Flamengo, então o Madureira veio ali fazendo a sua defesa honestamente, como disse o André. A gente tem números dessa partida então, já que o André também pediu, na tela para a gente, olha lá. Posse de bola 35 contra 65, todos os quesitos ali marcados para o Flamengo com superioridade, passe certo 191 contra 559, chutes 4-10, chutes certos nenhum contra 4, cruzamentos 4 contra 31 e cruzamentos certos nenhum contra 6. Então, o que produziu o time de Vitor Pereira na partida de hoje, mas também não conseguiu o resultado, talvez não tenha sido efetivo o suficiente. Sim. É porque assim, a gente acompanha, a gente vê os passes, né? E muito em cima do que o André falou. Então o Flamengo teve o controle do jogo. O Flamengo não cedeu chances para o Madureira e teve o controle da bola. Mas se a gente olhar a qualidade técnica do Madureira, mesmo com essa sustentação defensiva e a qualidade do Flamengo, foram 10 chutes a gol, 4 chutes certos. Então é muito pouco, né? Quando você entende o poderio ofensivo do Flamengo. Eu acho que o Vitor vai trabalhar isso, ele está tentando implementar a filosofia dele e ela é diferente da do Dorival. Isso fica claro na movimentação dos jogadores, né? O Arrascaeta com o Dorival, ele circulava muito pelo lado esquerdo, né? Então caiu um pouquinho mais para o meio, mas as movimentações eram mais pela esquerda. Hoje ele faz muito isso, porque é o lugar onde ele funciona melhor, mas a gente vê o Arrascaeta, por exemplo, por muitos momentos jogando lá na direita. Então, ele tem essa liberdade de movimentação que pode ser boa, pode ser ruim, porque você desgasta o jogador, você ocupa espaço de outros. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele está, além da questão física, ele está tentando também encontrar o espaço dele, porque o Varela, por exemplo, hoje jogou muito profundo e aí automaticamente empurra o Everton Ribeiro para o meio. Quando o Everton Ribeiro vem para o meio, o Gabigol está meio que circulando naquela área.
Às vezes o Arrascaeta também se aproxima. Então você ganha em qualidade de aproximação, mas você tira o espaço que alguns jogadores precisam para se movimentar, ficando com o Pedro um pouco mais fixo. Então, assim, eu vou falar muito do primeiro tempo, né, antes das modificações, porque a gente imagina que é esse Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras, que vai enfrentar os jogos do Mundial. Até muito por isso, talvez o Vitor venha mais uma vez com a mesma equipe, embora tenha jogado no domingo contra a Portuguesa, naquele calorão que foi, inclusive, talvez um desgaste até dos seus jogadores, mas hoje ele para ele manter o time, porque ele está tentando mudar uma forma de jogar. É leve, né? É algo que se muda com os mesmos jogadores, não é drástico, né? Mas é algo que ele está tentando implementar. Então, para ele mudar isso, ele precisa de jogo. Ele movimenta no treinamento, ele fala isso na coletiva antes do jogo, né? Ele fala, eu percebi algumas coisas que eu tinha que corrigir no jogo contra a Portuguesa, mesmo após a vitória, e a gente corrigir no treinamento para tentar ver como é que o time vai funcionar hoje. Então, é algo que está sendo modificado ali dentro de estrutura e que precisa de rodagem, precisa de jogo. Então, assim, pelo que a gente viu hoje, para o Flamengo estar preparado para o jogo contra o Palmeiras e principalmente para o Mundial, esse time deve vir a campo mais uma ou duas vezes, para que ele afine algumas coisas e esses jogadores tenham a mesma liberdade, a mesma confiança que estavam tendo, por exemplo, na temporada passada em muitos jogos. E é curioso isso, né, André? Porque, embora o Vitor, claro, vá dar seu estilo de jogo ao time, vai mudar o time, são jogadores que estão acostumados a jogar juntos há muito tempo, né? Então, também já tem uma familiaridade, aquela coisa de já sabe o movimento do outro, enfim. Claro, mas, mesmo assim, ele ainda pretende dar essa sequência, pelo que a gente está entendendo, para preparar para os principais jogos. Fazer uma leitura extremista, no sentido, se não ganha do Madureira, vai ganhar de quem? Né? Não dá, não é isso. Todo mundo sabe qual é esse quem, né? Que alguém pode... Nós brincamos aqui no fim de semana que a gente ia colocar uma tarja. Começo de temporada, gente. Calma, torcedores, calma. Exato. E essas coisas vão acontecer mesmo, né? Esse tipo de atuação. Então, além das dificuldades impostas pelo Madureira, a gente também precisa mencionar atuações discretas de jogadores que são muito capazes. Eu acabei de falar do Everton Ribeiro, para mim um dos melhores, mas assim, um dos melhores mesmo, jogadores em atividade no continente sul-americano. Todo mundo sabe o que ele é capaz de fazer. A folha de serviços dele prestados ao Flamengo é longuíssima e importante. E não é uma atuação discreta. Ele foi discreto hoje. Na segunda participação dos titulares do Flamengo no Campeonato Estadual, que vai ligar um alarme ou a gente vai ser levado por essa coisa para entender que, não, então o Vitor já tem um problema para resolver. O Vitor não tem um problema para resolver. O Vitor tem pouco tempo para fazer o seu time jogar, da maneira que ele quer, 2, com nível físico e técnico, porque os jogadores estão voltando de férias, compatível com as disputas que ele tem logo agora, né? Então, é maravilhoso trabalhar no Flamengo, do ponto de vista de um treinador? É claro que sim. Esse é o elenco que dá a qualquer técnico as melhores possibilidades de conquistar coisas importantes aqui no nosso calendário? Sim. Outros podem conquistar? Podem e devem. Mas o Flamengo é quem oferece mais possibilidades. Agora, tem o outro lado desse pacote. E no caso desse ano agora, que é aquilo com o que o Vitor Pereira se depara desde que ele assinou o contrato, num primeiro momento, que está praticamente na esquina em termos de montagem de equipes, ele tem 3 disputas. E a leitura vai ser feita conforme aquilo que ele ganhou ou deixou de ganhar. Isso é óbvio. Não deve ser uma leitura, independentemente do que aconteça, drástica o suficiente para dizer o Vitor Pereira é o melhor treinador que existe ou o Vitor Pereira não serve para o Flamengo. A gente não pode ficar nessa coisa de... né, extremos ou na euforia completa ou na mais absoluta depressão. Então o Flamengo teve uma atuação... Então é isso aí, nação. Mais um react aí, né? Primeiramente, hashtag fora Vitor Pereira. Tô usando brincadeiras à parte aí, né? Segundo jogo do Flamengo com o time titular. Não foi o resultado que a gente queria, mas o Flamengo não jogou bem. Algumas peças, principalmente o Everton Ribeiro, não jogou bem. Algumas coisas eu não entendi o que o Vitor Pereira quis fazer. Não sei se foi a teste que ele tá fazendo no time ainda, né? Sobre a situação do Marinho como ala. Mas eu acho que ele colocou o Marinho como ala ali, como lateral. Porque não tem substituto, né, de lateral esquerdo. E como ele tem a perna esquerda, acabou colocando ele. Como ele joga como ponta, ele acabou improvisando ali
Entendeu? Eu acho que isso não vai acontecer, mas acabou improvisando, porque o Ramon tá sendo negociado. O Felipe Luiz tá machucado, então não tem outro lateral esquerdo, como o Marinho é ponta esquerda, ponta direita, né? Da perna esquerda. Ele acabou improvisando ali, mas eu acho que só foi essa vez só. E uma coisa que eu não entendi, Pedro é substituído, depois de 5, 10 minutos coloca o Mateusão. Eu não entendi o que ele quis fazer com isso. Era mais fácil tirar de um centroavante e colocar outro. Mas tudo bem, né? O Flamengo jogou péssimo jogo do Flamengo. Teremos que relevar. É o segundo jogo do time titular. Óbvio que vai acontecer essa variação de jogou bem um jogo, outro jogo não jogou bem. Faz parte, né? Então, importante o Flamengo ter que treinar ainda, continuar treinando para se aperfeiçoar, ter o condicionamento físico, ritmo de jogo dos jogadores titulares para chegar contra o Palmeiras, chegar super bem, né? Porque é aquilo, a gente pode falar, criticar, falar, sei lá o que, mas é o segundo jogo. No primeiro jogo a gente só foi elogio, e agora no segundo jogo que empatou, vai descascar? Não, faz parte, entendeu? É apenas o segundo jogo da temporada e é isso aí, entendeu? Contra o Palmeiras, aí já é outra coisa. Mas dá pra ver, dá pra criticar em algumas coisas que o Vitor Pereira fez, né? Principalmente no conselho do Pedro, depois de alguns minutos entrou o Mateus. Eu não entendi essa parte não, mas tudo bem. Tamo junto e é nóis. Valeu, nação! Quero saber a tua opinião aí aqui nos comentários. O que é que tu achou do jogo aí? E desse resultado? Péssimo, né? No jogo do time titular e tem muita coisa pra evoluir o Flamengo ainda, né? Eu espero que o Vitor Pereira tenha isso também, né? Tamo junto. Antes de terminar, quando ele colocou o Marinho de lateral, me lembrou muito Paulo Souza, sinceramente. Sinceramente. Tamo junto.